Mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Hoje com mais uma pergunta, duas perguntas, mais perguntas de Allan Kardec para os espíritos superiores. Estamos abordando temas interessantes, já falamos sobre os minerais, vegetais. Agora estamos abordando a questão entre os animais e o homem. O que acontece, como se dá essa evolução, quais são as ligações, o homem é um pouco animal, ou o animal é um pouco homem, até que ponto existe uma linha divisória entre todo esse processo. Então nós já começamos a abordar esse tema no programa anterior, busque lá, e hoje daremos continuidade. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Com muita alegria vamos voltar ao estudo do Livro dos Espíritos, tratando de coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia, não é apenas uma digressão filosófica sobre teorias, não, estamos aprendendo como toda a estrutura do universo se organiza. E eu gostaria de lembrar a você, principalmente neste tema, neste trecho do Livro dos Espíritos, que nós temos um outro programa que também é exibido aqui na TV Mundo Maior, que se chama O Espírito da Letra. Neste programa, que vai ao ar sempre, toda semana com um capítulo novo, nós já lemos 9 obras completas do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Estamos terminando agora a 10ª obra. Este livro ele está muito ligado a estas questões evolutivas, chama-se Evolução em Dois Mundos. E neste livro, muitas das coisas a respeito da evolução das plantas, do reino mineral, vegetal e animal, estão explicadas de forma bastante compacta, mas bastante densa, bastante cheia de informações. E você pode assistir todos os capítulos que nós já produzimos. Nós já temos toda a primeira parte do livro já preparada, estamos agora nas últimas partes, estamos no último capítulo desse livro, Evolução em Dois Mundos. E com isso você terá todo um contingente de informações que vem completar aquilo que os espíritos estão falando a Kardec lá em 1857. Sobre agora a inteligência do animal, a inteligência humana, como é que essas coisas se entrelaçaram. Então não perca, entre lá, seja na TV Mundo Maior, no programa O Espírito da Letra, seja no nosso próprio canal no youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. Você vai ter todos os livros e mais ainda o 10º que estamos já terminando. Portanto, você terá material para ir se informando sobre todas essas questões, ok? Então, Solange, agora a gente vai continuar, né, com o tema que começamos no programa anterior. Lá no programa anterior nós falávamos da parte final dos minerais e vegetais e já tínhamos iniciado algumas perguntas sobre o reino animal e o reino hominal. Agora a gente vai dar continuidade a este tema, só que agora a gente já preparou um slidezinho inspirador, não é? Para tratar desse tema, os animais e o homem. Vamos ver? O slide número 1. Olha aí. Que gracinha, a gente sempre demonstrando, sempre os homens interagindo com os animais, e nós vemos que os homens também, educando os animais, acabam fazendo com que eles adquiram certas habilidades. Não acho que não é bem esse o termo, mas que eles consigam às vezes fazer coisas, né, que sem a intervenção humana eles não fariam, como por exemplo dar a pata ou corresponder ao seu dono de uma certa forma, de uma certa maneira, e ganhar até premiações, né? Nós vemos que eles são adestrados muitas vezes. Então são imagens carinhosas. Agora que nós já estamos nos inspirando com este contingente de imagens positivas que fazem a integração do reino animal, você vê ali embaixo o menininho deitado no dorso da vaca, a vaca apoiada na coxa do garoto, as pombas tudo ali em volta, não é? Todo mundo fazendo parte dessa realidade em que há uma integração na foto da esquerda em cima, as sombras, né, dos diversos reinos, o gato, a vaca, o cachorro, o pato, o porco, todo mundo ali vivendo na mesma atmosfera, no mesmo sol, observando a natureza.
Então, agora nós vamos dar continuidade numa pergunta que a Solange deixou na semana passada, como uma provocação no último programa que nós fizemos, eu digo semana passada, mas no programa anterior, a Solange perguntou: você acha que os animais têm uma linguagem? Vocês acham que eles falam? Não é, Solange? Foi isso que você falou? É isso mesmo. Será que eles se comunicam? Eles se comunicam entre si? Eles, né, têm algum tipo de linguagem? E agora nós vamos para a pergunta 594, que é justamente essa. Está aí a pergunta: os animais têm uma linguagem? Olha, você que está me assistindo, nos assistindo, você pode ser que tenha um animalzinho de estimação. E você entende o animal, né? Você entende, o animal te entende. E entre eles, quando você tem 2 ou 3, eles também se entendem entre si. Eles sabem se comunicar, eles sabem demonstrar raiva ou carinho. E você identifica isso na maneira que eles se conduzem. Então, diante disto, Kardec quer saber se os animais eles têm algum tipo de linguagem. E agora nós vamos para o slide seguinte, onde os espíritos superiores vão responder isso. Se entende uma linguagem formada de palavras e sílabas? Não, os animais não têm linguagem. Um meio de se comunicarem entre si? Sim, aí sim, os animais têm esse meio de se comunicarem. Eles se dizem muito mais coisas do que você acredita, mas sua linguagem e suas ideias são limitadas às suas necessidades. Então você pode disso concluir uma coisa: eles não possuem o arcabouço desenvolvido que pode converter símbolos em sons. Eles não fazem ainda essa convenção. Porém, eles têm sim uma maneira de se comunicarem. Eles têm uma forma de estabelecer contato para aquilo que é básico, para aquilo que é necessário, para aquilo que é perigoso, para aquilo que é atraente. Eles têm diversas maneiras de se comunicar. E nesse aspecto, se você considerar uma linguagem, um modo de transmitir alguma informação, eles têm, e muito mais do que você imagina, dizem os espíritos. Não tem essa linguagem de palavras articuladas com sons, vogais, consoantes, ideias que você vai estabelecer depois uma linguagem escrita para representar foneticamente aquilo que você está querendo dizer. Não, isso eles não possuem ainda. Mas eles possuem sim uma capacidade de transmitir ideias ou anúncios ou avisos para beneficiar ou para intimidar outros que possam estar à sua volta. Então, assim, e nós vamos ver que o próprio André Luiz, lá no livro que eu citei agora há pouco, Evolução em Dois Mundos, vai tratar desse aspecto. Também como uma etapa evolutiva do reino animal no desenvolvimento das condições básicas para chegar depois ao reino hominal. Então, eles possuem sim essa linguagem, porém, não se trata de um discurso que vai além do anúncio onde está o perigo, do anúncio onde tem a água, daquilo que os outros membros do clã podem aproveitar do alimento. Tudo isso está dentro daquela linguagem, o assobio, o canto, não é? Eu estou me lembrando aqui que perto de casa nós temos muitas árvores e você pode observar isso perto da sua casa também. Se você está lá, de repente você escuta aquele alvoroço, aquele piu, 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 aquele alvoroço dos pássaros meio fora do normal. Se você sair lá fora, você vai ver que tem algum predador querendo pegar os ovos dos passarinhos ou querendo atacar os filhotes. Então você vai ver que tem algum gavião sobrevoando a área e eles se comunicam avisando desse perigo iminente. Então, se você observar a natureza, a gente consegue constatar como existe essa comunicação entre os animais. O suricato é um animal africano pequenininho. Ele parece um gambá. E quando o seu bando, e eles andam em bandos exatamente para terem mais chances de se proteger, porque é mais fácil de proteger a cria quando estão muitos tomando conta dela. Então o suricato, quando ele vai tomar água, o que eles fazem? Um fica num morro um pouquinho fora do ambiente onde está a água, porque os animais sentem pelo instinto que ao tomar a água,
eles ficam vulneráveis ao ataque, porque eles perdem a atenção ao que está em volta. Então, muitos deles não conseguem beber, porque eles podem sofrer o ataque de um predador. Porém, no suricato, ele tem um guarda, ele tem um vigia que fica lá. Ele não bebe a água ainda. Aí, quando o bando está todo tomando água, enquanto não há nenhum perigo que ele ficou percebendo, que ele ficou, né, fazendo o seu radar funcionar, ele deixa o povo beber água. Mas quando ele percebe que tem uma cobra, ou que tem um leão, uma jaguatirica, que tem uma raposa, um predador por perto, ele dá uns gritos de alerta e sai todo mundo correndo. Ninguém pergunta, o que você está gritando? Não, ele gritou, sai todo mundo voando, porque sabe que vai virar comida. Então, você vê, é uma linguagem, é um sinal de alerta, é uma coisa que faz com que os outros possam beber suficientemente, sem ficar presos ao medo, enquanto que um está tomando conta. Você pode procurar na internet, eu já vi, não sei qual é o nome, o André deve saber qual é o nome do pássaro. É um pássaro que quando ele tem um ninho, os ovos, né, tudo bonitinho, ele fez o seu ninho. E se você, até mesmo na rua, você está passando perto de onde ele tem o ninho, ele vem e ele te ataca, ele começa a te atacar. Ele bate assim na sua cabeça, ele vem, vários vêm, começam a te atacar para que você não chegue perto do ninho dele. É bem engraçado esses vídeos. Aqui em Campinas, um dia nós fomos andando na calçada, daqui a pouco a gente viu o povo do outro lado da rua, tudo dando risada. Porque todo mundo que passava lá, ninguém sabia o que era. Mas o passarinho que estava no poste, me parece que era um sabiá, desses sabiás... É um passarinho comum, assim. Sabiá da campina, sabiá do campo. Ele tinha um ninho bem em cima do poste. Mas todo mundo que passava na calçada, ele sentia uma ameaça. Então ele mergulhava e dava uma bicada na cabeça, no cucuruto da pessoa, ou no cabelo. E a pessoa se assustava. E o povo do outro lado da rua dava risada. Porque eles viam o povo tudo assustado com o passarinho. Mas era o quê? Era uma maneira de ele avisar. Aqui você não vem não, que esse ninho é meu. Né? Esse território é meu, você não pode passar aqui. Esse caso é um ataque, é um comportamento, ainda não é uma linguagem falada, assobiada, mas tudo isso são maneiras de manifestação de alguma demonstração que ele está dando, não é mesmo? Então, essa é a resposta dos espíritos. Você entende mais ou menos como seus animais de estimação funcionam. Eles também entendem você. Eles sabem quando fizeram uma coisa errada, eles sabem quando estão fazendo arte, eles se escondem, eles sabem se proteger uns aos outros, eles sabem se ajudar. Então você vai ver que eles têm sim uma maneira de se expressar, que não é articulada com palavras e sílabas, mas eles dizem entre si muito mais do que você pode imaginar. Mas essas limitações se fazem em relação às suas necessidades, né? Eles não fazem um discurso poético, mas eles têm maneiras de atrair a fêmea, de demonstrar interesse, de demonstrar satisfação. Tudo isso é uma forma de linguagem. Aí, quer falar mais alguma coisa, Solange? Vamos em frente. Vamos lá. Agora, Kardec, já que ele está falando de uma maneira de se expressar, um grito, um uivo, um silvo, uma coisa que sonora, um barulho que sonoro faz os outros perceberem, porque você não escuta o elefante falando, né? Você não escuta, mas ele fala. Ele fala. Ele emite um negócio chamado infrassom. Nas grandes savanas da África, nos grandes campos, aquele descampado que vai em frente, vai lá longe. Você não consegue ouvir, além de alguns metros, qualquer silvo que esteja numa vibração de alta frequência. Aqueles apitos muito agudos, eles esbarram nas árvores, nas moitas, e ele vai perdendo força, então ele não se expande. Mas o infrassom, aquele infrassom, ele ganha, porque a onda é longa, ele passa por tudo, ele anda quilômetros. Então os bandos, os conjuntos de elefantes que estão juntos, caminhando, que às vezes estão distantes 10, 15 quilômetros entre eles se comunicam com infrassom. E a mesma técnica que os grandes navios, quando estão em trânsito pelos oceanos, eles utilizam. Eles não dão aqueles apitos agudos, que são próprios de uma alerta para quem está perto. Eles dão aqueles avisos, sabe aquele apito grave,
é o mais próximo do infrassom, porque aquilo ganha distâncias quilométricas na superfície do mar e lá longe, 2, 3, 10 quilômetros, um outro pode ouvir. Quem está, às vezes é uma neblina, às vezes é uma bruma, que não permite que um navio veja o outro com muita proximidade. Eles estão próximos, mas a neblina impede que eles se vejam, e este som, ele então ganha, ele passa pela densidade do ar, da neblina, da bruma, que é vapor d'água, e ele chega mais longe. Então, é a mesma técnica. Então, os elefantes falam, eles têm maneiras de se comunicarem os bandos entre si, quilômetros de distância. Aí, o que acontece? Existe o som, seja o som de ultra frequência, de baixa frequência, de média frequência, mas eles são assim sonoros. Agora vem a pergunta. Olha só como Kardec ele tem lógica sempre no seu raciocínio. O slide que está aí. Há animais que não têm voz. Ao que parece, esses não têm linguagem. Quer dizer, então, se eles não emitem som, como é que eles vão se comunicar? Eles não se então, eles não devem ter nenhuma linguagem, não é? Veja só que interessante. O raciocínio de Kardec é um raciocínio bastante lógico. Se os espíritos dizem que, usando-se de sinais sonoros, audíveis ou não muito audíveis, os animais se comunicam e falam coisas muito mais complexas do que se imagina, e os que não falam? Os que não têm som, os que ainda não emitem nenhum tipo de vibração no ar, eles não têm linguagem? E então vamos ver o que os espíritos respondem? Dá uma olhadinha aí. Eles se compreendem por outros meios. Vocês, homens, só têm a palavra para se comunicarem? E os mudos? Que diz deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem e de exprimirem as sensações que experimentam. Crê que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então você vê que, mesmo quando você não escuta o que os animais estão querendo falar ou o barulho que estão fazendo, eles têm uma maneira de exprimir esta emoção e eles podem não falar. Você já deve ter visto, se você tem gato, você já deve ter visto quando o gato chega perto de você, e inclusive existem canais na internet que explicam as reações do gato para você interpretá-los. Aí você olha o gato está com o rabo em pé assim, ele está fazendo... Ele está todo arrepiado e está tremendo o rabo. Ele está dando uma informação. É uma linguagem. Não é sonora, mas é uma linguagem. Aí quando o gato muitas vezes chega perto de você, ele não fala, ele não mia, ele faz assim. Ele faz um ronronar com a garganta, que também indica outra coisa. São estruturas de comportamento que têm uma significação. Tanto é que pessoas existem que fazem esta análise e mostram o que o gato está querendo transmitir. Mas não estamos falando só de animais como o gato, que já é um nível mais avançado na escala dos animais. Estamos também vendo essas mesmas coisas em outros animais, em outros seres, que não tendo a voz, se comunicam de outro modo. Você vê os peixes, eles não têm como fazer esse barulho, mas eles andam em cardumes, eles sabem sinalizar coisas para o cardume poder fugir de predadores, tudo ligado à mesma forma de sobrevivência que o instinto propicia. Já o homem não, o homem ele tem a capacidade de raciocinar, de complementar aquilo que falta com uma ideia que ele mesmo cria, e ele pode estabelecer várias maneiras de exprimir com uma mesma palavra estados de alma diferentes. Então você vê que é um cabedal muito maior. Porém, os animais possuem também, mesmo quando eles não tenham o estado de fala adequado. Você já deve ter ouvido ou assistido a dança das abelhas. Quando uma abelha sai da colmeia
e ela encontra um determinado lugar onde tenha o pólen ou o néctar que ela precisa, ela volta para a colmeia e ela faz uma dança dentro da colmeia com características que indicam aos outros membros da colmeia aonde está, qual é a direção da fonte de alimento. Aí então, depois que todo mundo viu ela, e ela fica andando assim, meio tremida dentro em cima dos favos, e ela vai, parece que faz um 8 assim, né? Você não entende nada, mas eles entendem. Aí sai todo o bando de abelha, vai tudo para aquele lugar onde ela encontrou, para que tragam o alimento para a colmeia. Ela não está falando, ela está dançando. E esta dança, com o movimento do seu corpo, está indicando alguma coisa para as outras. Olha que interessante. E são maneiras, mesmo num ser tão pequenininho como um inseto, de transmitir um conhecimento, uma descoberta. Você já notou que às vezes você vai para a cama à noite, está tudo limpinho em cima da mesa, tudo limpinho em cima da pia, não tem uma fagulha de nada, você não vê. Aí quando você vai dormir, no dia seguinte você acorda, a sua mesa tem um verdadeiro mafagafo de formiga. Tem alguma pia, então, você percebe que tem umas 200 mil formigas em cima de um grãozinho, de um pedacinho de pão que ficou num canto. Como é que elas descobriram isso? Uma só saiu farejando. Quando ela encontrou aquilo, ela volta para o formigueiro. E lá no formigueiro, ela tem um jeito de contar para as outras onde é que está o negócio. E não demora 30 minutos, metade do formigueiro já está lá procurando pegar tudo que ela consegue. Tá vendo? É uma forma de comunicação. Pode ser por exalação química, pode ser por um comportamento anômalo, diferenciado, mas ela faz isto. Interessante, não é? Olha que bonito. Uhum. Mas nós temos agora, na sequência, Solange, mais informações a respeito desse tema. Nós vamos ter um comentário de Kardec agora. Isso mesmo. A essa resposta da 594. Vamos lá. Os peixes com efeito que emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meios de se informarem, de se entenderem e de combinarem. Talvez por uma vista mais penetrante que lhes permita distinguirem os sinais que fazem. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Qualquer que seja, é incontestável que eles têm um meio de se entenderem, como todos os animais privados da voz e que fazem trabalhos em comum. Deve-se espantar, depois disso, que os espíritos possam se comunicar entre eles mesmos sem utilizar a palavra articulada? Se os bichos fazem isso, vem para mim aqui um pouquinho. Você deve procurar, e vai ver cada coisa linda, a revoada de estorninhos que acontece na região da Europa, nos Estados Unidos. E você vai ver que eles fazem desenhos no céu em harmonia. Todos eles obedecem. Mas são milhões de pássaros ao mesmo tempo. Você vê como essas coisas acontecem, e se você fizer com 10 pessoas para elas andarem e fazer a mesma coisa, elas erram. Você já deve ter visto, né? Coreografia, né? Coreografia de dança. Um faz assim, a outra está fazendo assim. A gente já mudou. Imagina, você pegar milhões de passarinhos para todos virarem no mesmo tempo, ao mesmo tempo fazer o mesmo desenho. É maravilhoso. E é isso que os espíritos estão falando. Estes seres têm modos de se comunicar que não depende de você falar ou de fazer barulho, porque você não consegue ouvir num bando de estorninhos, de andorinhas que seja, você não consegue ouvir o que uma disse. Vamos para a direita agora! Imaginou? Todo batendo asa, aquela voação, todo mundo grudado. Quem está lá no fundo não escuta. Como é que vai virar? Mas todos viram. Parece que alguns dizem, eu não sei se é isso, tá? Alguns dizem que eles geram um campo de uma inteligência coletiva e que essa inteligência, como um ser autônomo, faz com que todos ajam da mesma maneira. Não sei se é possível. Um campo mórfico
que faça com que eles se estabeleçam em forma coletiva. Porém, veja só, mas é inegável que alguma coisa os conduz, né? Tem uma ligação. Alguma coisa os conduz para fazer os mesmos movimentos. Entre na internet e você vai ver. Se a gente tiver aqui condições, a gente até pode colocar para vocês verem também. Mas se não, procure você as revoadas de pássaros, estorninhos, gaivotas. Gaivotas nem tanto, mas as andorinhas, quando elas vão fazer migrações, como elas são maravilhosamente coordenadas. Muito, muito bonito isso. Bom, nós vamos agora seguir, porque Kardec continua perguntando. Nós estamos na pergunta 595. Ele tem até uma... Volta um pouquinho no slide anterior, Solange. Isso. Na resposta. Você está vendo ali o número 282, né? Esse número 282 faz referência... Tenho sim. Faz referência a uma pergunta. É a pergunta 282, que nós já passamos por ela lá atrás. E que tem como indagação a seguinte questão. Como os espíritos se comunicam entre si? Por isso que ele está pondo esse número 282 aí no final. Porque, olha, diante de você ver os próprios animais se entenderem sem precisarem falar, não se deve espantar que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada. E é o que está explicado lá na questão 282, a maneira pela qual os espíritos se comunicam entre eles sem precisar falar, né? Então, é essa referência que está nesse número aí, tá bom? Para você ir pesquisar, agora que você já sabe como que você se relaciona com as numerações que às vezes aparecem nas respostas dos espíritos. Bem, agora vamos para a próxima pergunta. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Livre-arbítrio? Será O que é isso, hein, que os animais podem fazer aquilo que eles desejam? Eles têm a vontade, realizam determinados atos? O que vocês acham? Existe essa possibilidade? Eles têm um livre-arbítrio da forma que nós humanos conhecemos? Arbítrio quer dizer você escolher, você decidir livremente. Os animais, como nós estamos estudando aqui, eles têm uma capacidade intelectual razoável, mas não plena. Eles têm instinto. Então Kardec, com base nisso, ele quer saber se os animais terão livre-arbítrio, como temos nós, os seres humanos, pela capacidade de pensar. Eles possuem algum padrão em que eles possam escolher e, obviamente, o livre-arbítrio pressupõe ou, como consequência, tem a responsabilidade. Se você é livre para escolher, você acaba sendo responsável pela escolha. Então, essas são questões filosóficas que são atinentes aos seres que pensam, mas que Kardec quer fazer um paralelo com aqueles que estão ainda nesse estágio animal não plenamente racional. E depois de fazer a pergunta, você vai ver a resposta dos espíritos. Eles não são simples máquinas como vocês acreditam, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Não resta dúvida, e é interessante você pensar sobre isso quando você tem animal de estimação, não resta dúvida que às vezes você está num lugar e você vê o animal indo numa direção, a princípio, para fazer uma determinada coisa. Mas no meio do caminho, ele sai e vai fazer outra coisa. Você sabe, você chama o animal vem na sua direção. Aí, você vai agradá-lo, mas de repente ele vê uma lagartixa. Pronto. E ele para e vai atacar a lagartixa, porque agora eu vou brincar com a lagartixa. Ele esquece que você estava chamando por ele. O que é isso? Ele está exercendo um livre-arbítrio. Ele pode escolher. Ele pôde escolher entre atender o que você estava fazendo, chamando ele, ou ele brincar com o bichinho que agora veio provocá-lo. Isso ele pode fazer. Você vai passear com o seu cachorro. O cachorro adora ir passear, não é? Ele adora. E quando ele ouve a palavra passear, nossa, tem cada vídeo engraçado na internet, né? O cachorro fica lá atrás, brincando, lá em cima do sofá. Aí a dona pega o celular assim, faz de conta que ela está falando no celular, e ela está filmando o cachorro. Então ela começa assim, como se ela estivesse falando com alguém. Isso mesmo, Beatriz.
vamos passear? Quando ela fala a palavra passear, o cachorro que está lá atrás, ele para e já Ele fica abre assim, passear, ó. passear. Eu já sei essa palavra. É. Aí, isso, nós vamos na pracinha. Aí o cachorro fica alvoroçado, ele vem e ela tá falando bonitinho. no telefone. Ou seja, o cachorro começa a pensar já, olha, eu vou passear, eu vou sair de casa. Eu vou sair. Aí, tudo bem, alegre, vai sair de casa. Agora, quando chega, em vez de ele passear e ir lá brincar, às vezes ele encontra um gato e ele quer correr atrás do gato na rua. Ou ele encontra outro cachorro e vai brigar com o cachorro. Você vai passear e vai brigar? Porque é o instinto. Então ele pode escolher entre uma coisa e outra. Agora, naturalmente, isso não vai gerar para ele consequências de deveres. Ele vai ter, naturalmente, os limites dessas escolhas, geralmente atreladas aos atos da sua vida material. E ao fazer isto, ele vai começar a ter o discernimento para escolher uma coisa ou outra, mas ele ainda não é responsável pelas escolhas. Ele está em adestramento espiritual. Ele está em um processo de modelagem do futuro cérebro ou da futura mente, quando ele já então poderá discernir. E estas são coisas interessantes. Por quê? Porque quando o animal ele passa por uma situação em que ele se sente ameaçado, ele foge daquilo, sempre. Ele passa longe. Então, você vê, isso também, eu vou dar um exemplo de gato. Se tem alguém na família que faz o gato se assustar, bate o pé, gosta de ver o gato pular de susto... Mesmo que seja por brincadeira, né? Mesmo por brincadeira, não é por maldade, por brincadeira. Esse gato pega uma versão daquela pessoa que quando a pessoa entra na sala, o gato se manda pela janela. Entra atrás do sofá, porque ele já sabe que ali há perigo. Você já ouviu falar daquela célebre frase, né? Que gato escaldado tem medo de água fria. Alguém que por um dia, ou com raiva, jogou água fervendo em cima de um animal qualquer, um cachorro, um gato, todas as vezes que você pega um copo d'água, ele já sabe que vem água. Então ele não quer saber se é quente, se é frio, ele foge. Ele tem medo. É como quando você fala pro cachorro que você vai dar banho. Vamos tomar banho? O cachorro odeia água, ele se manda. Ou ele já fica pronto para te atacar, porque ele não quer ir tomar banho. Aí imediatamente você fala, vamos passear, ele já fica todo feliz, vamos passear. Ele não fica falando, essa mulher tá me enganando. Às vezes a gente nem fala, você pega só a coleirinha assim dele, ó, e mostra. Ele fica doido. Ou o esguicho. Ó, ele se manda. Então você percebe que ele tem certo poder de escolha, mas ele não é racional, não é ele não pensa assim, mas vai ser com água quente? Se for com água quente eu aceito. Ele não está raciocinando nesse aspecto, ele não quer, ele não tem ainda esse potencial, tá bem? É nisso que nós entendemos a pergunta que Kardec está fazendo e a resposta que os espíritos dão. Eles não são máquinas como você pensa. Eles têm um certo limite em que eles podem escolher, porém eles não podem ser responsabilizados, porque a sua capacidade de escolha é muito limitada, não pode ser comparada à do homem. Como eles são muito inferiores, eles também não têm os mesmos deveres que o homem possui. E essa liberdade de escolha geralmente está restrita aos atos da sua vida material. Vamos na sequência, Solange? Vamos lá, muito bem. Temos mais uma pergunta, 596. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais nas aves que no macaco, por exemplo, cuja formação tem mais analogia com a sua? Ah, é uma pergunta interessante que Kardec faz aqui. Por que será? De onde vem essa aptidão que alguns animais imitam os homens? Louro, você pega louro, arara. Arara. Aqui mesmo na nossa casa tinha um vizinho que tinha uma arara, que era antiga dele, do tempo em que se podia ter esse animal, e que ele cortava a asa para ela não voar, e ela ficava andando no muro, falando, arara, arara, ela ficava falando. Ou outros passarinhos que aprendem a falar, como o papagaio, fala o nome da pessoa, chama o cachorro, imagina, tinha uma pessoa conhecida, que ela chamava o papagaio, aprendeu o nome do cachorro, porque ele tinha um cachorro e um papagaio, e o papagaio ficava chamando o cachorro, e o cachorro vinha. Então é muito engraçado. Então por que é o passarinho e não o macaco, que é muito parecido com o ser humano, que tem quase as nossas conformações gerais? Por que o macaco não fala, mas o papagaio fala, né? É a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta, Solange? Vamos lá?
conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Nós sabemos que a imitação é um tipo de aprendizado também. É imitando que nós aprendemos. E acho que a gente pode utilizar talvez essa analogia. Ou seja, os macacos vão imitar os gestos humanos, o que os homens fazem. E os pássaros, as aves, imitam a voz. Os animais, como os mamíferos, os macacos, eles têm uma conformação adequada a esse mimetismo. Enquanto os passarinhos não têm, apesar deles terem braços cheios de pena, eles não podem fazer o que um homem faz com os braços. Pegar coisas, jogar bolas, pegar objetos, escrever. Já um gorila, se você der uma caneta para ele, é capaz dele escrever. É certo que não vai escrever nenhuma poesia, nenhuma palavra, mas ele vai rabiscar aquilo, ele vai entender que aquilo faz uma marca no chão ou num pedaço de papelão. Já o passarinho não tem essa habilidade. Agora, a habilidade do pássaro, de acordo com a sua potência canora, ele precisa muito da estrutura de canto para ele poder se comunicar com os outros da sua espécie ou para alertar sobre problemas. Ele tem mais facilidade no caso dos papagaios, das araras, de algumas... como que chama aqueles passarinhos que a Otília tem? Aquele passarinho? Calopsita. Eles também têm facilidade de tratar dessa articulação sonora de uma forma parecida com a do humano, porque eles aprendem. Eles imitam. Da mesma forma que o macaco imita o ser humano, pelos gestos que o ser humano faz, eles imitam a voz. Como os homens ficam falando sempre com ele, eles ficam tentando repetir a mesma palavra. Não é mesmo? Então você vê que é a adequação da estrutura que mais facilite a imitar aquele que eles estão vendo ou convivendo. Seria estranho você ver um passarinho coçando a cabeça assim, né? Imitando um homem. Né? E seria também esquisito você ver um gorila falando arara, arara, porque ele não tem essa estrutura vocal para fazer isso. Mas você vê ele imitar o modo do ser humano fazer as coisas, ao mesmo tempo que você vê o passarinho falando palavras inteiras, às vezes frases, porque aprendeu imitando. Ele não entende o significado, mas ele imita. É por isso que algumas pessoas muito maldosas ensinam o papagaio a ficar falando palavrão. Porque o palavrão chama a atenção de todo mundo, o povo fica dando risada e o papagaio não está sabendo o que está falando, não é mesmo? Então. E agora, Solange, estamos... Agora vem uma pergunta interessante de Kardec, 597. Ele fala o seguinte, olha só. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Olha só o que Kardec quer saber. Já que os animais têm uma inteligência e através dessa, vamos dizer assim, desse princípio inteligente, ele tem uma certa liberdade de ação, será que existe um princípio independente da matéria? Será que existe algo além da matéria nesses animais? Olha que interessante essa pergunta. Vamos pensar assim. Esse algo independente da matéria, nós, nos seres humanos, chamamos de espírito. Isso. Chamamos de alma. Kardec quer saber, existe alguma coisa semelhante nos animais, já que eles têm uma inteligência que até lhes dá uma certa liberdade de agir? Eles têm alguma coisa que sobrevive quando o corpo deles morre? Alguma coisa continua existindo? Veja só o que o mundo espiritual respondeu. Sim, e que sobrevive ao corpo. Sim, eles possuem sim algo que sobrevive ao corpo. Não fica na terrinha que você jogou em cima, no buraco que você fez para enterrar o passarinho, o peixe, o cachorro, o gato. Não, existe sim algo e este algo sobrevive ao corpo físico. Olha só. Mas aí, da mesma pergunta, você vai voltar no slide lá, tem uma outra pergunta dentro da questão 597. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Mas já que então ele tem algo além do corpo, será que esse algo além é uma alma
como o homem possui, né, a sua semelhante, semelhante, igual a do homem? Será então que um passarinho pode ter encarnado com a alma de um homem e aí num corpo de passarinho? A alma do animal existe e ela é parecida com a do homem? É a pergunta que Kardec faz e que os espíritos agora vão responder para nosso aprendizado. Vamos lá. É também uma alma, se quiser. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Então você vê que, apesar de existir uma coisa que sobrevive à matéria, que sobrevive ao corpo e que tem uma individualidade, ela é inferior à alma que o homem já possui. Então, essa dualidade, corpo e espírito, corpo e princípio inteligente, corpo e alma, os animais também possuem. No entanto, ela é bastante ainda não complexa diante da complexidade que é a nossa. A nossa alma tem muito mais potência, tem muito mais recursos, porque é de um ser que já avançou muito adiante. Você imagine, por exemplo, só para comparar, você vai visitar uma tapera lá no interior da floresta. E você vai chegar lá, nessa tapera tem o quê? Ela tem telhado, ela tem porta, ela tem paredes. Pode ser de taipa, pode ser de terra amassada, pode ser de pedaço de bambu. Ela tem uma divisória, ela tem um quarto, uma salinha, tem uma cozinha rústica, tem um lugar, um buraco no chão onde as pessoas fazem suas necessidades. Ou seja, é uma estrutura onde uma pessoa, uma família podem viver. Podem se abrigar da chuva, podem se proteger do vento, podem se proteger dos animais que venham atacá-los. Agora, se você sair dali e você for para uma grande cidade, num condomínio desses luxuosos, de qualquer grande cidade, você vai ver o quê? Você vai ver uma casa com parede, com janelas, com portas, com salas, com quartos, com banheiros, com cozinha, toda a mesma estrutura para morar uma família. Só que a complexidade de uma casa moderna, de uma casa mais socialmente falando preparada, é totalmente diferente da casa da choupana, no meio da floresta. Então, mal comparando as coisas em termos de complexidade de espírito, a alma dos animais é esta alma menos ainda complexa, menos avançada, enquanto que a alma do homem já deu todo um passo além, mas ela ainda é muito distante da força cósmica criadora. Então ele compara, há uma distância tão grande entre a alma do animal e a alma do homem, quanto entre a alma do homem e Deus. Por esse motivo que na doutrina espírita, um espírito humano não pode renascer num corpo de animal, porque a estrutura eletromagnética do perispírito não estará podendo modelar um corpo como o de um animal, no material que foi lhe fornecido pela conjugação dos gametas masculino e feminino daquela espécie. Ele não consegue, não há como adequar uma coisa na outra, tá bem? Então, com isso, nós esperamos que você tenha entendido que o seu bichinho de estimação tem um princípio inteligente, sim, que continua a existir depois que o corpo morre, tá? Mas não pense que seu tio que é um cara assim meio ranzinza, é a reencarnação daquele seu cachorro mal-humorado que nasceu agora como o seu tio, ou que seu tio renasceu naquele bicho peçonhento que você encontrou ali e que está mordendo a perna da sua família porque ele não gostava de você, tá? E eu já vou adiantar para vocês a próxima pergunta. Vem, cenas dos próximos capítulos. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Isso é uma coisa interessante. Será que depois que o nosso cachorro, o nosso gatinho, será que depois que eles desencarnam, eles conservam uma consciência de si mesmos? Eles mantêm a sua individualidade? O Lulu sabe que foi Lulu, Joval sabe que foi Joval, o Bug sabe que foi Bug, e aí, se você pensar sobre isso, nós vamos ver isso tudo na semana que vem. Você já, no próximo programa você já pode ir raciocinando a respeito, certo, Solange? É isso mesmo, nós agradecemos a presença de vocês
que vocês possam pegar, conhecer, acessar os programas anteriores. E também não deixa de curtir, de compartilhar. Se você gosta desse conteúdo, seus amigos também podem gostar. Então, distribua coisas boas para as pessoas. Vai lá no nosso canal, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, principalmente no Evolução em Dois Mundos. Você vai ter muita explicação sobre tudo isso. Mas a gente vai continuar falando disso no próximo programa, tá bom? Até lá. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Espiritismo sem mistério.